Saudações, meus irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Como tem sido essas aulas de cosmovisão cristã? Eu gostaria de saber o que vocês acharam da nossa última aula, onde tratamos sobre as cosmovisões teístas, onde falamos um pouco sobre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Ali foi possível perceber, irmãos, que não é porque as cosmovisões são ditas como teístas que elas são necessariamente cosmovisões trinitárias. O cerne da questão é esse. Elas em um certo momento parecem estar no mesmo barco, mas estudando ela mais profundamente percebemos que as cosmovisões judaicas, islâmicas, elas não são trinitárias, apesar de serem monoteístas. Então, espero que vocês tenham conseguido responder as atividades, o fórum, enfim, e conseguiram realizar toda a proposta do último ciclo. Agora nós vamos entrar no nosso quarto ciclo, onde vamos falar sobre as cosmovisões deísta e ateísta. Mas antes disso, gostaria de estar orando com vocês. Deus e Pai, nós te louvamos por essa hora, te agradecemos pelo privilégio de estudar mais uma vez a Tua Palavra. Obrigado por mais um encontro com meus irmãos, que o Senhor continue nos abençoando, a entendermos a Tua Palavra, a entendermos outras visões de mundo que nos rodeiam, Senhor. Nos ajuda a conhecer muito mais de Ti, porque assim evitaremos o erro. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Abençoa cada aluno, me abençoa, que possamos caminhar junto aprendendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Seguindo, irmãos, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 28, a nossa devocional. Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 28. O apóstolo Paulo vai dizer assim, no versículo 18: A ira de Deus se levanta do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. E nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como das aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Amém, meus irmãos? Até aí o versículo 28. O apóstolo Paulo aqui, em Romanos, ele vai revelar algo tremendo, irmãos.
ele vai falar aos romanos que Deus se revelou, o Deus verdadeiro se manifestou. E não só isso, a ira de Deus, ela se revelou, porque os homens, a humanidade, não levou em conta o Deus verdadeiro e substituiu o Deus verdadeiro por ídolos, por engano, por mentira. Trocar a verdade de Deus por mentira, pelo erro, a justiça de Deus pelo engano. E ali Paulo vai dizer que o que de Deus foi possível conhecer foi conhecido, até seus atributos, a sua natureza ele deu a conhecer, pelas coisas que foram criadas. Paulo está dizendo ali que a natureza, a criação de Deus, ela revela Deus, ela mostra Deus para a condenação dos ímpios. E ali Paulo vai continuando seu discurso e vai falando que os homens se consideraram sábios a seus próprios olhos, mas diante de Deus eram loucos. E aí o próprio Deus abriu mão deles e deixou que eles prosseguissem o seu caminho de erro. Apesar de ter se revelado na criação, apesar de ter revelado sua divindade, seus atributos, Deus abriu mão deles e entregou eles a uma disposição reprovável. E ainda Paulo vai falar que esses homens, eles mudaram a sua postura, sua natureza. Eles se homossexualizaram, tanto eles, os homens, no sentido masculino, como mulheres no sentido feminino. Eles estavam tão depravados, uma situação tão lamentável em seu coração, em sua natureza, que eles se homossexualizaram e Deus o entregou à destruição. Então, irmãos, que possamos meditar nessa noite, nessa palavra, e possamos estar atentos que Deus, ele se deu a conhecer, ele se revelou na criação. Deus não abandonou ela depois de tê-la criado. Antes ele se revela nela, a partir dela, para sua glória e para unir os ímpios. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique sua palavra em nossos corações. Vamos seguir. Voltando àquelas perguntas fundamentais, irmãos, que estamos tratando ao longo dos nossos ciclos e encontros, eu vou trazê-la aqui à tona. Hoje vamos responder novamente o que é a realidade primordial dentro da cosmovisão deísta e ateísta. O que é que o deísmo fala de Deus, ou os ateus falam de Deus? Qual é o conceito que ele tem de mundo, da criação do mundo? O que é o ser humano para o deísmo e para o ateísmo? Talvez mais o ser humano mais no contexto deísta. Vamos trabalhar um pouco de ética, o que saber o que é certo e errado dentro do deísmo, dentro do ateísmo. Como responder a esse questionamento dentro da perspectiva cristã, uma cosmovisão cristã. E aí nós temos o núcleo dessas perguntas fundamentais, o Deus Trino, como tem sido o núcleo da fé cristã. O Deus Santo, o Deus Trino, ele vai caminhar conosco até o fim desse estudo como o núcleo, a base principal de resposta para qualquer pergunta da vida, qualquer pergunta elencada. Vamos continuar. Eu achei esse gráfico muito interessante. Eu peguei ele de uma das aulas que eu tive com o professor Marcelo Zaldini, da Universidade Federal. Eu fui aluno dele durante um ano na disciplina de Cosmovisão. Eu achei muito pertinente esse gráfico que ele expôs na aula. Eu achei interessante compartilhar com os irmãos. E é uma verdade, irmão, que está aí. Você perceber na parte superior, onde diz comece aqui, nós percebemos que tudo começa em Deus. Então é a partir do conceito que temos de Deus. Eu falei sobre isso mais no meu gráfico. E agora eu trouxe um gráfico um pouco maior, mas eu não vou detalhá-lo aqui. É somente para que vocês, se desejarem depois, vou deixar no ambiente virtual, vocês podem debruçar melhor, mastigá-lo. Mas percebam, é a partir do conceito de Deus. Aí nesse caso ele não está especificando se esse Deus é trino ou não, mas é a partir do conceito de Deus que vamos
determinar todo o resto da nossa cosmovisão. Se ele existe, sim. Se existe mais de um Deus, aí nós respondemos sim ou não. Se eu digo que sim, então eu passo a ser politeísta. Veja que interessante. Se eu digo que não, eu não sou mais politeísta. Aí continua. Deus se importa ou não se importa? Se ele não se importa, aí nós temos uma outra perspectiva. Se Deus não existe, então eu passo a ser ateísta. Então você percebe que a partir do conceito de Deus é que vamos determinar nossa cosmovisão e trazer respostas às perguntas fundamentais da vida. Depois eu gostaria que você se debruçasse, vale muito a pena, é muito interessante esse gráfico, tá bom? Vamos seguir. Vamos começar então pela cosmovisão deísta. E o que é um deísta? Dificilmente a gente vê esse termo nas nossas ruas, nas nossas igrejas e com pessoas que conversamos esse termo diretamente, mas ele existe. Existem pessoas que são deístas, talvez não nem saiba a partir do conceito, mas vocês vão perceber facilmente dentro da estrutura cosmovisionária do deísmo o que são eles. Vamos conceituar. O deísmo é a crença num Deus transcendente como primeira causa, que criou o universo, mas depois o deixou funcionar por sua própria conta. Deus é assim, não é imanente, não completamente pessoal, não soberano sobre os negócios humanos, não providencial. Esse é o conceito que eu extraí do livro do Sayles, Universo ao Lado. Então veja, eu grifei ali, sublinhei, basicamente o conceito do deísmo é um Deus que fez o universo e deixou a criação por sua própria conta. Ele não interfere na criação. Então esse é o conceito, existem outros, mas é o conceito mais básico de deísmo, né? Então é um Deus que existe, ele é real, ele criou todas as coisas, mas ele criou e abandonou. É basicamente isso aí. É como um casal que faz um filho e abandona. Ele não interfere na criação do filho, ele não está envolvido na sua criação, no seu espaço. É basicamente isso aí. Me veio agora essa analogia para vocês e eu acho que comunica melhor o conceito do que é a cosmovisão deísta. Vamos continuar. A cosmovisão deísta também pode ser conceituada como um grande relojoeiro, né? Deus fez o universo, estabeleceu as leis físicas, deu corda e foi embora. Então, basicamente, a cosmovisão deísta ela pode ser vista assim, tanto como um pai que fez um filho ou filhos e abandonou a sua sorte, como um relojoeiro que deu corda no relógio, consertou o relógio ou construiu o relógio e abandonou o relógio. Ele não interfere mais no relógio. Então, o grande relojoeiro também é um conceito deísta. O deísmo ele também está muito claro, ele está sendo difundido também no cinema. Nós temos aí uma cena de um filme clássico de Matrix. Eu vou passar uma cena para vocês assistirem. Eu gostaria que vocês percebessem onde está o deísmo nesse bate-papo aí, tá bom? Eu vou adiantar para a gente ganhar tempo. Vou estar aqui mais ou menos 1 minuto e meio. Deixa eu ver aqui para a gente... sim, é verdade. Puxa bem, claro. Mas esta não é a razão, não é o porquê. O chaveiro por si só, por sua natureza, é um tom traficante de informações. Vou voltar, irmão, aqui. É usar seda em vez de papel higiênico, eu adoro. Sabe por que estamos aqui? Sou um traficante de informações, sei tudo o que posso. A questão é... Você sabe por que estão aqui? Nós estamos procurando o chaveiro. Sim, é verdade. O chaveiro, claro.
sabe, mas não sabe. Estão aqui porque foram mandados aqui. Mandaram que viessem aqui e vocês obedeceram. É assim, claro que sempre acontece. Sabem, existe apenas um fator constante, universal, e é a única verdade real: causalidade. Ação e reação. Causa e efeito. Tudo começa com a escolha. Não é. Irmãos, vocês perceberam aí a frase final da conversa de Neo, né? O ator aí, Morfeu, eles conversando. Eles perguntam sobre uma pessoa, o chaveiro. Depois, o rapaz que está sentado de costa, está de frente para os protagonistas, vai dizer assim: a única verdade real que existe é causa e efeito, causalidade. E aí, o Morfeu, ele replica e diz: tudo começa com a escolha. Percebam, isso é um deísmo, irmãos. Ele está dizendo que a única coisa que é verdadeira, a única coisa que existe, é um sistema fechado. E nesse sistema fechado, ele é determinado por causa e efeito. Não pode haver interferência. Não acontece nada extraordinário. É um universo fechado. Isso é deísmo. E você vê aí agora a briga conceitual, a briga. Já Morfeu vai trabalhar a questão da escolha. Ele vai dizer que não é bem assim, causalidade, sistema fechado. As pessoas podem fazer decisões, escolhas. Aí você percebe o deísmo. No cinema, você percebe uma briga filosófica, cosmovisionária até. Na verdade, os filmes de Matrix, ele trabalha muito essa questão do Messias, do destino, da liberdade humana, e também um pouco sobre deísmo. Eu acho que vocês conseguiram perceber isso aí. Então está no cinema também. Vamos seguir. Então a proposta daquela cena do filme é basicamente isso aí. É dizer que o ser humano, ele perdeu a habilidade de atuar significativamente. Ele passou a ser uma marionete. Ora, se Deus criou o universo, deu corda e foi embora, então tudo que acontece nesse universo, no universo de Deus, ele acontece a partir de uma programação, vou colocar esse termo, de uma atuação já programada, algo já estabelecido, mecanizada. Então o ser humano perde a capacidade, a habilidade, a qualidade de atuar significativamente, de ser relevante, de tomar decisões morais dentro do conceito deísta. Veja como isso é grave. Vamos continuar. Mas aí existe uma questão ética. Se a ética é limitada à revelação geral, porque o universo é normal, isso revela o que é certo. Deixa eu explicar essa frase. Essa frase está querendo comunicar que se o universo, se ele é conhecido a partir, a verdade é conhecida a partir da criação, e se o universo está em equilíbrio, está perfeito, ele não entrou em caos, então eticamente está tudo certo, está tudo ok. Deu para entender, meus irmãos? Então a ética ficou limitada à revelação da criação, ao sol, aos astros, à natureza. E se tudo está dentro do conforme, tudo tranquilo, então isso revela que a ética revela que está tudo certo. Então a gente sabe que não é bem assim. Não é bem assim. Vamos avançar, vamos explicar melhor isso. Dando ênfase e força a esse discurso de que é a partir da revelação geral, a partir da criação, das coisas que Deus criou, já que as coisas estão em ordem, então eticamente tudo está correto, certo? No século XVI surge aí o Alexander Popper, acho que se fala assim, Alexander Popper. Quem foi esse rapaz? Ele foi um dos maiores poetas britânicos que já existiu no tempo dele. Ele traduziu Homero, então ele foi muito conhecido. E ele era uma das vozes do teísmo na sua época. Veja o que ele vai dizer em um dos seus poemas, suas frases. Toda a natureza não passa de arte desconhecida a ti. Todo acaso
direção que tu não pode ver. Toda discórdia, harmonia não entendida, todo mal parcial, bem universal. E apesar do orgulho e dos erros da razão, uma verdade é clara: tudo que é certo. Ele quer dizer o que com essa questão aí, essa questão ética? Ele quer dizer que se o universo está, apesar de haver algum outro desequilíbrio ou alguma outra variação, mas como ele está em harmonia, então tudo tá nos conforme, tudo está certo. Então ele está partindo a cosmovisão dele da criação, das coisas criadas, e não da palavra de Deus, não da revelação especial de Deus, que é a sua palavra. Na teologia, existem dois tipos de revelação, ou de revelações. A revelação geral, que é a criação de Deus, que é o astros, que é os planetas, que é as estrelas, que é as plantas, enfim. É o mundo criado, o universo criado, a criação. Existe a revelação especial, que é a palavra de Deus, é a escritura do Antigo e Novo Testamento. Então, o deísmo, ele não contempla a escritura, ele contempla a natureza, a criação. Ele colocou Deus distante da sua criação. Ele deu corda e foi embora. Ele, como pai, fez o filho e abandonou. Então o deísmo trabalha dentro dessa perspectiva. Vamos seguir. Mas aí nós devemos nos perguntar, ou nos perguntarmos, o que é ética? É uma das perguntas fundamentais, não sei se vocês lembram, né? Como saber o certo e errado numa cosmovisão? Então, primeiro precisamos definir o que é ética. Você já pensou nesse termo? Qual é o seu entendimento do que é ética? Em linhas gerais, ética é um conjunto de regras de conduta que determina o que é certo e o que é errado numa sociedade, cultura, povo ou país. Todos os povos de todas as tribos, língua e nação, eles têm algum tipo de ética, eles têm uma normativa para eles. Por mais que seja estranho para nós, mas ele tem. Ele sabe o que é certo e o que é errado, ele tem algum nível. Então, em linhas gerais, é um conjunto de regras de conduta que vai determinar o que é certo e o que é errado. Isso é ética. Nós cristãos trabalhamos com a ética cristã. Veja, agora não é só ética dentro de uma perspectiva mais geral, mais genérica, mas é a ética cristã. O que é a ética cristã? É um conjunto de regras de conduta. Então, está muito próximo do mesmo, está repetindo quase o mesmo conceito. Só tem uma diferença do que é certo e o que é errado, baseado na palavra de Deus. Então, a nossa ética, como é que sabemos o que é certo e o que é errado? A partir da palavra de Deus. É ela que vai determinar o que é certo e o que é errado para nós. Eu não sei se você lembra, quando você se batizou nas águas, se o seu pastor, o seu líder, ele perguntou a você se você acreditava que a Bíblia era a sua única regra de fé e prática. Única regra de fé e conduta. Podemos substituir. Única regra de fé e ética. Então, irmãos, nós confessamos isso. A nossa ética deve ser baseada unicamente na palavra de Deus. Ela é a única regra de fé e prática. Vamos seguir. Segundo Mário Sérgio Cortella, ele dando a entrevista, eu gostei dessa estrutura que ele apresentou, mas na verdade ela antecede a ele. Paulo já falava assim. Ética trabalha 3 esferas: o que eu quero, o que eu posso e o que eu devo. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. Isso é ética cristã. Lembra? 1 Coríntios 10, 23, Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. E é interessante que Paulo vai falar esse texto numa situação onde ele vai falar de uma situação de um jantar, onde um crente é convidado para jantar na casa de um ímpio e o ímpio oferece para ele comida sacrificada a ídolos. E Paulo vai dizer que ele deve evitar comer essa comida por causa da consciência do ímpio, não da dele. Então ele pode comer, mas não devia comer. É questão ética, irmãos.
Tem coisas que a gente pode fazer, porque ela não é pecado em si, mas devemos avaliá-la se podemos fazer, se vale a pena fazer, quais são as consequências éticas com determinadas ações nossas quando a praticamos. Então é uma questão puramente ética, a gente está trabalhando com a ética toda hora, todo instante. Eu quero, mas será que eu posso? Será que eu devo? Então nós devemos trabalhar no nosso dia a dia dentro dessas 3 esferas e trabalhamos. Mas talvez você não tenha isso organizado na sua cabeça. Mas diariamente a gente trabalha assim. Vou dar você um exemplo simples. É ético. Eu posso fazer determinada coisa, mas eu sei que ela em si não é pecado e não é injustiça, mas pode ser errada. Eu como cristão, eu posso me sentar numa mesa de bar e tomar um refrigerante no meio de pessoas rodeadas, embriagadas, se prostituindo. Eu estou dando um exemplo. Posso, irmão, em si não há problema nenhum, mas eu não devo, porque isso vai trazer implicações éticas, morais, isso vai trazer prejuízo para o nome do Evangelho. Isso é um exemplo básico que eu estou dando a partir do nosso contexto nordestino, que nós sabemos que isso tem uma repercussão negativa. Um cristão, conhecido ou não, sentado numa roda de bar, no meio de pessoas embriagadas, em meio de pessoas envolvidas em prostituição. Em si não é pecado, mas eu posso, mas não devo. Amém? Espero que tenha ficado claro essa questão aí. A ética e moral. Ética, ela se preocupa com o princípio. Um exemplo, eu não pego o que não é meu. Ela trabalha com princípio. A questão moral, ela se preocupa com a prática. Exemplo, eu devo ou não roubar? Ela vai trabalhar com um dos mandamentos, né? Não roubarás. Então, é como eu falei, nós vivemos constantemente sendo desafiados a trabalhar nossa ética. Veja, você encontrou uma carteira no meio da rua, ou encontrou um dinheiro no meio da rua. Você pode pegar? Pode. Mas é certo você ficar com esse valor, com essa carteira, dessa pessoa? E aí nós temos essa discussão ética. Posso, mas não devo. Eu quero ficar, mas eu posso. Então fica essa guerra aí no nosso coração. E pela escritura nós sabemos que devemos fazer, né, irmãos? Procurar as autoridades constituídas, entregar a carteira, certamente tem documento do titular. Se for um dinheiro que você encontrou dentro de um estabelecimento comercial, procurar a instituição, o proprietário local e se informar. Enfim, existem meios para que possamos fazer o que é certo. Né? Então existe essa questão aí da ética e da moralidade, tá bom? Então aí chegamos às conclusões sobre o deísmo. Primeiro devemos entender que é uma cosmovisão impraticável na ética, não é verdade? Porque se o deísmo defende e conceitua que Deus deu corda no mundo, criou todas as coisas com leis naturais, leis físicas, causa e efeito, causalidade. Então se eu for roubado, isso eticamente não é errado. Se alguém entrar na minha casa, me agredir, tentar estuprar minha esposa, isso, pelo deísmo, não deveria ser errado, porque isso é uma questão que foi programada para acontecer. Lembra? O ser humano acaba não tendo decisões relevantes, significativas, porque dentro do deísmo não existe isso, é um sistema programado. Então, se você conversar com alguém que pensa dessa forma, cosmovisionária, que entende que tudo foi criado por Deus, Deus abandonou a criação, você pode questioná-lo dessa forma. E ele vai perceber que a cosmovisão dele é insustentável, é impraticável. Ela não consegue se sustentar na vida prática. Também temos o argumento moral. O argumento moral. Paulo aos Romanos, interessante que Paulo aos Romanos, capítulo 2,
Paulo vai dizer assim: quando pois os gentios que não têm leis procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, sem eles, não tendo ele lei, servem eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e seus pensamentos, mutualmente acusando-os ou defendendo-os. Veja, Paulo está ali falando dos gentios, que eles não tinham a lei para si, mas existe uma lei em seus corações. Deus colocou ali no coração de todo ser humano. É como eu falei para vocês no começo: todos os povos, tribo, raça e nação, todos eles têm uma ética. E existe um senso comum, todos eles vão concordar que assassinato é errado, que estupro é errado, que roubo é errado, que mentira é errado, em qualquer civilização, em qualquer povo. Dentro da estrutura cosmovisionária, eles defendem esse senso comum. Se você entrar numa tribo indígena, mais primata que seja, mais isolada que seja, você chegar lá e matar um membro da tribo, você vai sofrer as penalidades daquela comunidade. Porque ele viu que você praticou um crime, você assassinou, você tirou a vida. E aí segue. Então se torna insustentável dentro do argumento moral o deísmo. O deísmo também ele se torna uma cosmovisão incompatível com a realidade, porque a natureza humana e o determinismo mecânico são parceiros incompatíveis. Devemos entender que o ser humano ele possui sim, e ele faz sim decisões relevantes, pertinentes, decisivas na sua vida. Isso nós percebemos diariamente, fazemos diariamente. Isso é algo prático. Então, o mecanicismo que o deísmo expõe com a natureza humana não é concebível. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus criou o homem com a capacidade de fazer escolhas morais, decisões morais. Deus capacitou o homem com a capacidade de dominar e governar, além de outros atributos morais dos quais Deus compartilhou com o ser humano. Vocês lembram? Nós já estudamos essa parte quando eu falo sobre o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Então, essa cosmovisão, ela não responde de forma satisfatória à questão da natureza humana. E aí nós temos também a questão do filme que assistimos, né? Apesar dessas inconsistências, ela ainda não está morta. Sua proposta está nos livros e cinemas. É isso que eu queria concluir com vocês. Por mais que o deísmo seja insustentável, impraticável, inadmissível, ainda assim existem grupos, pessoas, comunidades que defendem essa cosmovisão, que tentam vivê-la de alguma forma. E ela está espalhada por tudo que é lugar. Nos livros, nos catedráticos, nos cinemas, nos filmes, nas novelas. Ela está sendo aí divulgada e propagada. Amém, irmãos? Então vamos seguir. Nós temos, sim, ainda assim concluir sobre o deísmo. Perdão. Aí nós temos ainda aí, falando sobre o homem feito à imagem de Deus, foi como eu falei, o homem ele faz escolhas morais, ele decide servir ou não a Deus. É isso que a revelação bíblica mostra. Lá em Josué 24:15, Josué já no fim de carreira dele, depois de ter sucedido a Moisés, ele vai dizer ao povo de Israel, escolham, pois, a quem vocês vão servir. Ou ao Deus de Israel, ou a Baal, ou aos ídolos. E ali nós vemos o líder de Israel convidando a comunidade, o povo israelita, a nação de Israel, a tomar uma decisão moral, a tomar uma decisão espiritual, eterna, que envolvia sair da idolatria ou mergulhar na idolatria, servir a Deus ou aos ídolos. Servindo a Deus, teriam o que Deus prometeu a Israel, as promessas que Deus prometeu a Israel. E por fim sabemos que pela revelação do Novo Testamento, novos céus e nova terra. Mas se eles decidissem servir aos ídolos, a Baal e tantos outros ídolos, eles morreriam,
eles seriam amaldiçoados, eles pagariam alto preço, como pagaram no Egito, e morreriam, e como sabemos pelo Novo Testamento, de forma mais clara, eles seriam condenados ao inferno. Jesus também vai falar em Mateus 6,24, que também devemos fazer escolhas. Jesus ali, ele vai falar sobre servir. Nós não podemos servir a dois senhores, salvo engano. Ninguém pode servir dois senhores, porque a um é de aborrecer e a outra é de amar. E a uma de devotar e a outra de desprezar. Ele não pode servir a Deus e a riquezas, ou a Deus e a mamon. Então percebemos Jesus com um discurso parecido com o de Josué. Jesus ali falando, vocês não podem servir a dois senhores não. Vocês precisam escolher quem vai ser o Senhor de vocês, quem vai governar o coração de vocês, quem vai guiar vocês, porque não podem servir ao mesmo tempo os dois. Um aborrecerá e o outro agradará. Então, um homem toma decisões morais sim, e essas decisões, elas vão lhe custar a eternidade, com Deus ou sem Deus. Então devemos refletir nisso, pensar nessas verdades eternas, não só para aplicar a outros que venhamos a conversar, mas a nós mesmos, como cristãos, como homens de Deus que dizemos ser, pastores, líderes, devemos refletir nessas coisas. Amém? Vamos seguir. Agora vamos falar sobre a cosmovisão ateísta. O conceito de ateísmo é negar a existência de Deus ou deuses transcendente, perfeito, criador e pessoal. Então, jogou na lata do lixo. Todas as religiões e o cristianismo vai junto também. E o cristianismo vai junto também. Então, é a negação de tudo que for supracultural, adimensional, o que for além dessa realidade está negando. Vamos seguir. Nós geralmente entendemos que só existe um tipo de ateísmo, mas na verdade o ateísmo tem uma série de variantes. Eu elenquei algumas, Existe o ateísmo tradicional, que é o ateísmo mais popular, mais conhecido por nós, que é o ateísmo que nega a existência de Deus, nega a existência metafísica de Deus, de alguém que existe fora desse mundo, e que é alguém com o conceito que o cristianismo oferece. Então é a negação de alguém transcendente. Então é o ateísmo mais comum. Também temos o ateísmo mitológico. É aquele que vai tornar Deus um mito. Não existe nada, isso é mitologia. Então ele passa a negá-lo de outra forma. Também temos o ateísmo dialético, que é mais a questão de discurso, de argumentação. Ele prega a morte de Deus. Nietzsche é aquele que vai dizer que Deus está morto. Então tem essa estrutura. Tem também a semântica, o ateísmo semântico, onde diz que a gente pode até falar de Deus, mas não tem como falar dele de forma significativa, relevante. Então fala dele como qualquer outro tema da vida humana, mas sem centralidade, sem ser alguma coisa especial a se tratar. Nós também temos o ateísmo prático. Esse ateísmo prático, ele até crê que existe um Deus, mas vive como se ele não existisse. É interessante, irmãos. Gostaria de abrir um parênteses aí sobre essa variante do ateísmo. Esse tipo de ateísmo também acomete os crentes. Já pensou? Eu até recomendo que vocês leiam o livro do Augusto Nicodemos, O Ateísmo Cristão. Muito bom, irmãos. Livro fantástico. Eu recomendo que vocês leiam. E o ateísmo prático é basicamente a vida sem se preocupar com a existência de Deus. Ele existe, está lá no céu, eu estou aqui na terra. Então a gente percebe aí que o deísmo, o ateísmo, eles dão as mãos, Na verdade é isso que acontece. Em certo momento eles dão as mãos. E muitos cristãos, muitas pessoas que professam Cristo, que estão na igreja, mas vivem sua vida como se Deus não existisse. Essas pessoas pecam e vivem pecando. Essas pessoas realizam maiores atrocidades dentro do corpo de Cristo e acham que não haverá punição, que não haverá condenação. Vemos pessoas se levantando no mundo, roubando a fé das pessoas,
barganhando com Deus, achando que Deus é o seu empregado, né? Nós percebemos isso nas teologias neopentecostais, teologia da prosperidade, né? O livro do Augusto, ele trata melhor sobre isso aí. Mas não se engane, irmão, nós também somos acometidos, somos passivos a viver uma variante do ateísmo, mesmo estando na igreja. É lamentável. Então, o ateísmo prático. Então, é basicamente essa estrutura do ateísmo prático. E, por fim, o ateísmo conceitual, né? Que ele vai trabalhar mais ele não nega a existência de Deus também, igual alguns outros, né? Como o semântico, mas ele trabalha mais em cima das nossas opiniões sobre Deus, e não o que Deus é de fato e revelado na palavra, né? Um artista vai dizer, não, Deus é o universo. O outro vai dizer, Deus é um extraterrestre. Então, parte mais de conceituação particular de cada pessoa, e não de algo que foi revelado na Bíblia. Então, fica a gosto de cada um conceituar o seu Deus. Então, é muito perigoso. E aí nós temos essas variantes de ateísmo que ronda pelo mundo. Não é apenas o ateísmo tradicional. E nós fiquemos atentos que podemos ser passivos em algum momento da vida. Deus nos guarde disso e também exercitarmos o ateísmo prático. Temos aí os maiores personagens do ateísmo, né? Não tem como falar de ateísmo sem falar de Friedrich Nietzsche. Nietzsche ele nasceu em 15 de outubro de 1844. Ele é considerado um dos maiores ateus, se não o maior ateu que já existiu no mundo. Ele atua na área filosófica, né? Na área mais de escritos, né? De combater mesmo no campo das ideias, né? Ele trabalha muito sobre isso. É interessante que Nietzsche pertenceu à família cristã, viu? A família dele era de pastores luteranos. É interessante, né? Como é que pode uma coisa dessa? Mas aí nós temos um dos maiores protagonistas do ateísmo no mundo. Temos também, nós vimos Nietzsche no campo filosófico, temos Karl Marx, né, com o marxismo. Não sei se vocês repararam na entrevista com o Ferreira Goulart, que uma hora é falar desse termo marxismo, né, que parte de Karl Marx, exatamente na Alemanha. É o ateísmo na área social, onde o Marx ele vai dizer que é dele que vem essa frase, né, que a religião é o ópio das massas. Né? O ópio é um tipo de entorpecedor, né, de entorpecedor, de alguma droga, né? Então ele vai dizer que a religião é isso, é um tipo de droga que surgiu para dominar as pessoas. Então Marx atuou mais no campo da sociologia, das relações humanas, nas sociedades, né? E tentando, digamos assim, limpar a sociedade e o seu contexto, o conceito de Deus. Então nós temos aí o Karl Marx também. Existem alguns pontos fundamentais do ateísmo que todos eles vão concordar. E que Deus está morto, né? No final das contas, Deus não existe. Não existe uma alma imortal. Ora, se não existe um Deus imortal, não existe uma alma imortal. Ele vai também dizer que o homem não tem liberdade humana, é o livre-arbítrio. O homem não responde, ele não consegue ele não tem ações significativas. Aí você percebe novamente que o deísmo começa novamente a dar as mãos novamente com o ateísmo. Ele vai dizer que o livre-arbítrio, não existe livre-arbítrio, só a vontade forte ou fraca. E a realidade que existe é dos desejos ou das paixões. Então aí ele vai dizer que a nossa realidade é uma realidade que ela não existe na verdade, ela foi criada. O que existe são desejos e paixões. Sobre a criação. O ateísmo vai dizer que não existe um Deus pessoal que criou todas as coisas. Ele vai dizer que o universo ele foi criado, ele na verdade é eterno. Ele se perpetua, né? Ele na verdade ele não teve um seu originador. Ele existe eternamente. Esse é o conceito mais básico do ateísmo para falar de tudo que existe, né? Respondendo aquelas perguntas fundamentais que nós colocamos logo no começo da aula, né? É a questão da criação do mundo. Então o ateísmo vê o mundo dessa forma, a cosmovisão ateísta vê dessa forma. Existem algumas implicações do ateísmo na sociedade e na educação, isso é muito sério. Quando vamos para a educação, nós temos aí o pragmatismo. O pragmatismo ele surgiu no século V, um cara chamado Heráclito. O que é o pragmatismo?
se uma coisa deu certo e produz resultado, então é aquilo ali que a gente deve seguir. E não é bem assim, né? Nós temos aí o islamismo, é a religião, a cosmovisão que está aí, e certamente ela vai invadir toda a Europa. Ela está dando certo. Isso quer dizer que ela é correta? Não necessariamente. Não é porque uma coisa está dando certo e produzindo os resultados que necessariamente está correta. Isso é chamado de pragmatismo. Também tem o existencialismo, que surgiu no século XIX. Ele coloca o homem no centro, né? Na verdade, o homem é o Deus que governa todas as coisas. A autoridade final, os valores estão limitados à sua escolha. Então, o homem é o centro de todas as coisas. É um existencialismo. Isso, irmão, está nas faculdades, isso está nos livros, isso está na cabeça de muitos professores universitários, nos seus discursos, nos seus bate-papo, quando estão tomando um cafezinho. Todo canto tem isso aí. E temos também aí o materialismo, que é buscar explicar, por meio da lógica da razão, os fenômenos da natureza. Surgiu aí no século XVIII e até hoje ele tem força, tem seus defensores, seus propagadores, que vai tentar defender os fenômenos da natureza por qualquer explicação lógica, mesmo quando está claramente evidente que é impossível explicar de forma racional certos eventos, mas o materialismo ele trabalha nessa estrutura aí. Então vem aí uma sugestão minha, eu vou abrir aqui um parênteses para falar para vocês sobre essa questão bastante interessante. Como é que essas leis são implementadas na educação? Materialismo, pragmatismo, existencialismo. É a partir do nosso voto, irmão. É a partir de quem colocamos no poder. Me permita abrir esse parênteses na nossa aula. Então, nós tivemos aí no nosso país um partido extremamente ateísta, marxista, materialista, existencialista, que se levanta tudo que se chama Deus, se levanta contra a palavra de Deus, se levanta contra a igreja do Senhor. E eu fico doente, fico realmente perplexo por ver ainda pessoas se dizendo cristãos, achando que é possível apoiar esses movimentos políticos, apoiar essa ala, achar que é possível conciliar o cristianismo com o marxismo. E aí nós temos leis que tramitam no Congresso, no Senado, em tudo nas casas, né, desse país, lei da homofobia, lei da palmada. Então precisamos, irmãos, acordar e não colocar no poder pessoas somente porque é um cara legal, é um conhecido de infância, é um professor na universidade, é um parente. Converse com essa pessoa, veja em que partido ela está afiliada, veja as ideologias partidárias, porque ele vai comprar elas. Por mais que ele seja boa gente, ele vai comprar aquela agenda partidária. Ele vai defender a bolacha dele, tendo que barganhar, tendo que vender a alma dele para defender princípios que não são cristãos. E precisamos rever essa nossa postura como cristão no Brasil, em quem votamos, em quem devemos votar. Tá bom, meus irmãos? É só um parênteses para trazer a reflexão dos irmãos, essa perspectiva aí. Vamos seguir. E aí nós temos a conclusão do ateísmo, né? Segundo, que resposta daríamos a essas cosmovisões? Primeiro, que a Escritura revela que existe um Criador, existe existe uma divindade verdadeira que criou todas as coisas. Lá em Gênesis vai dizer, né, no princípio criou Deus os céus e a terra. Existe Deus, existe um Deus. Em Gênesis 18, 25, Abraão vai dizer que Deus é o juiz de toda a terra. Então, existe ética, existe uma normativa do que é certo e o que é errado. Jesus vai chamar Deus de Pai, Pai nosso que está no céu, e também nós podemos chamá-lo de Pai por meio de Cristo Jesus. Isaías vai chamar o Senhor Deus de o Eterno, vai chamar ele de o Eterno, aquele que transcende todas as coisas, que não tem começo nem fim. No Salmo 90, Moisés vai dizer que ele é de eternidade e eternidade. Então, o Eterno. É assim que Deus é conhecido nas Escrituras. Ele existe e é bem real. E ele é revelado assim. O credo apostólico vai confessar o que já está nas Escrituras. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o credo apostólico, que é um dos documentos mais importantes da igreja cristã, ele vai confessar que existe um Deus, que existe um Pai e que existe um Criador.
O credo niceno, que surgiu no ano 325, ali no concílio de Nicéia, nos maiores concílios, se não o maior concílio da cristandade, ele vai dizer também, vai confessar também, ele praticamente vai parafrasear o credo apostólico. Cremos em um Deus Pai, onipotente, criador de todas as coisas, invisíveis, visíveis e invisíveis. Chamou novamente Deus de Pai e de Criador de todas as coisas. E aí nós temos, irmão, pela escritura bíblica, que o ser humano, ele tem alma, ele respondendo uma daquelas perspectivas da cosmovisão ateísta, né, que o ser humano não é imortal. Pelo contrário, a escritura vai dizer que o homem é imortal. O homem, ele não é só matéria, né? Deus soprou sobre ele o seu fôlego e ele tem uma parte imaterial sobre ele. Eu não vou ler todos os textos, mas vou citá-los apenas. Nós temos o caso de 1 Reis 17, 21 e 22, onde Elias ora por uma criança e o espírito, o texto vai dizer que a alma voltou ao corpo da criança. Vemos aí em Eclesiastes, Salomão, já na sua velhice, escrevendo que o espírito volta a Deus que o deu. Então há uma parte material no homem. Jesus, na cruz, ele vai dizer ao ladrão que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ora, como é que o ladrão estaria com Cristo no paraíso se ele foi crucificado e o corpo dele seria jogado fora, seria enterrado? Certamente, Jesus está falando ali da alma daquele ladrão, do espírito daquele ladrão. Temos a história de Rico e Lázaro também, onde Jesus, falando ali nos evangelhos, ele diz que existia um homem rico que morreu e foi para o inferno, e um homem pobre chamado Lázaro que morreu e foi para o céu. Falando de imortalidade, falando de punições, falando de decisões finais, de lugares finais para essas pessoas. Estevão está morrendo em Atos 17, primeiro diácono da igreja, e a Bíblia vai dizer que ele veio a revelação do Pai e com o Filho ao seu lado. Em Apocalipse 6, 9 a 10, a visão de João é que ele vê as almas debaixo do trono de Deus clamando por justiça, que são aquelas almas que não negaram o nome de Deus diante do anticristo. Então, irmãos, biblicamente falando, pela cosmovisão cristã, nós temos sim uma parte imortal em nós, imaterial, que tem começo, mas não terá fim. Que tem começo, mas se permanecermos em Cristo, viveremos para sempre no novo céu e nova terra. Essa é a perspectiva cristã e essa é a resposta ao ateísmo. Nós também temos uma resposta ao ateísmo que é o argumento cosmológico ou teleológico. O Davi, ele já falava disso, né? Ele falava que o céu proclama a glória de Deus, que a natureza sem voz anuncia de um dia a outro dia a majestade de Deus. E aí nós temos que tudo tem uma causa, nada se produz sozinho, né? Esse é o argumento básico. Temos aí a teoria do design inteligente, que é uma teoria mais recente, bem mais nova, né? Bem jovem, que ela não é necessariamente criacionista, mas defende que é impossível que tudo que existe não tenha uma mente inteligente por trás que criou, mantendo as coisas em equilíbrio, em ordem. E aí também temos o criacionismo, que é mais, de fato, uma linha cristã, protestante religiosa, que é a necessidade do projetista original. Porque como conceber que tudo que existe de forma sincrônica, equilibrada, com beleza e ordem, existe pelo acaso, que não tem ninguém por trás, que é eterno? Como é que é possível o Sol não se mover onde está, a Lua não se mover onde está, a Terra não se mover, e tudo permanece como está desde a sua criação? A conclusão óbvia, irmãos, é que existe uma mente inteligente por trás, e essa mente é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. É o Deus da Bíblia, é o Deus cristão. Amém? Temos também o argumento ontológico ou ético. Nós já falamos dele. Os povos em todo lugar, de todas as raças, eles têm um princípio ético que norteia a sua vida. Em todo lugar não existe ninguém que vive sem parâmetro do que é certo e do que é errado. Eles podem até viver sem a escritura, mas não sem uma ética que norteia as suas vidas. Né? Eclesiastes 3:11 vai dizer, Salomão, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, Deus colocou no coração de todos os homens, digamos assim, um vislumbre da sua lei moral, da sua ética, para que o homem saiba onde ele estiver, que o assassinato é errado, que o estupro é errado, que o caos é errado na comunidade, e aí segue.
E aí devemos perguntar, irmãos, ou devemos perguntar àqueles que professam ser ateus, não creem em Deus, que diferença faz se Deus não existe? Devemos fazer essa pergunta também. Eu elenquei aí algumas respostas baseadas no livro do Dr. William Gregg, né? Em Guarda, um livro muito bom. Ele vai afirmar que se Deus não existe, então não existe um sentido último para a vida, para nada. E aí ele vai trazer uma história de um astronauta que tomou o líquido da imortalidade. E o astronauta, ele quase que caiu em depressão. Por quê? Porque não vale a pena viver eternamente se não há sentido para a vida, se não há um propósito final para a vida, se não há razão para viver. Lembra de Goulart Ferreira? Ele disse isso, que não há sentido. O sentido foi criado, inventado. Então, irmãos, é basicamente a mesma coisa do astronauta. Então, para o Dr. William Gregg, Deus tem que existir porque Ele é que dá sentido à vida e às coisas. Ele vai elencar também uma outra questão fundamental, que se não existe um Deus, não existe também um valor último para as questões da vida, não existe uma ética. Então, não haveria problema em ser Hitler ou Martin de Calcutá. Não haveria diferença em ser um assassino, quanto mais em um homem íntegro, honesto, cristão, que serve a Deus, teme a Deus, o Deus da Bíblia. Então, é como eu já falei, se não existe... E aí nós novamente percebemos o deísmo se aproximando, dando as mãos ao ateísmo, né? Se tudo que existe é mecanizado, causalidade, não existe... o homem não consegue dar resposta relevante, então não há diferença em que fazemos ou deixamos de fazer, não há diferença se eu dou o troco errado quando eu entrar no ônibus, não faz diferença se alguém espancar meus filhos, não faz diferença se alguém tentar estuprar minha esposa, ou não faz diferença se eu matar 1 milhão de pessoas, o genocídio, enfim. Então veja como essa questão é muito grave, é muito séria, é extremamente importante para a vida cristã. Tem que existir um Deus porque é Ele que vai dar e vai nortear a ética para toda a vida, para todas as coisas que existem, irmãos. Precisa existir um Deus e Ele existe. E por fim, o Dr. Gregg vai elencar também o propósito último. Se não existe Deus, então não existe um propósito para nada que existe, não existe uma razão para nada que existe, mas ele vai entender que Deus existindo, então há um propósito para tudo que existe. Escrevendo em Eclesiastes 3:19, Salomão vai olhar a vida contemplando ela de forma meramente terrena. Ele vai dizer que assim como morre uma pessoa, morre um animal. Mas louvamos a Deus que Salomão no último, assim, na sua velhice, ele conclui em Eclesiastes 12 que no final das contas o que importa é temer a Deus e guardar seus mandamentos. Em momento nenhum ele quis dizer ali que a vida humana ela é qualitativamente igual à de um animal. Ele quer mostrar que se não há um propósito para a vida, se a vida é só vaidade, então a vida humana também não tem valor nenhum. Ela se equipara à vida do animal. Foi isso que Salomão quis dizer. Se olharmos a vida simplesmente pela perspectiva humana, sem olhar ela de forma transcendente. Você perceba que no livro de Eclesiastes sempre ele fala abaixo do sol, abaixo do sol, abaixo do sol, porque ele está fazendo uma leitura, o livro de Eclesiastes é uma leitura da vida dentro da esfera humana, com as suas vaidades, seus pecados. Irmão? Então precisamos entender que a existência de Deus traz propósito para a vida, para a existência. E aí eu concluo essa aula com a frase do Dr. C.S. Lewis. Ele vai dizer assim: eu acredito no cristianismo como acredito que o sol nasce todo dia, não apenas porque eu vejo, mas porque através dele eu vejo tudo ao meu redor. Amém, meus irmãos? Então é a partir do cristianismo que conseguimos ver tudo ao nosso redor, conseguimos dar respostas às questões difíceis da vida, seja para o judaísmo, o islamismo, seja para o ateísmo, seja para o deísmo. O cristianismo, a partir do que foi revelado na sua palavra, do Deus Trino, é possível sim dar resposta. Amém? Espero que vocês tenham gostado da aula. E aí eu estarei agora passando para a explicação do material de leitura para meus irmãos, tá bom? Deus abençoe, um forte abraço. Então, irmãos, seguindo agora para a explicação, uma breve explicação do material de leitura, vocês farão a leitura do artigo Deísmo
A Cosmovisão do Deus Ausente, do João Veronca. Muito bom esse artigo dele. Ele, ele vai dar uma explicação histórica sobre o deísmo, onde surgiu e as suas crenças. Então, é um artigo muito bom de ler, muito suave, é uma linguagem acessível. Então, vocês terão que ler esse artigo. Também temos outro artigo, Para Além do Bem e do Mal, uma cosmovisão ateísta em oposição à filosofia educacional cristã. Esse artigo ele foi elaborado, organizado pelo pastor Agostinho, o diretor do seminário. Muito bom artigo, irmãos. Foi daqui que eu retirei elenquei aquelas variantes do ateísmo que vocês poderão ler melhor lendo esse artigo. Ele tem 9 páginas, também um artigo com a linguagem acessível, muito fácil de compreender, tá bom? Depois de ler esses 2 artigos, aí vocês também terão um vídeo para assistir, um vídeo estudo, né? O vídeo do Dr. Augusto Nicodemos sobre ateísmo. Muito bom, irmão, esse vídeo. Ele vai trabalhar um aspecto histórico do ateísmo, ele vai trazer os principais proponentes do ateísmo no mundo, os pensadores antigos e atuais, né? Falando melhor. Então vale muito a pena assistir esse vídeo do Augusto Nicodemos. E terminando as leituras e o vídeo, aí vocês vão cumprir as atividades propostas, como tem sido em todos os ciclos, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição dos irmãos. Deus abençoe, bons estudos e um forte abraço.